Oi gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Gabi Ferreira. Hoje eu tô aqui na USP, aqui em São Paulo, e eu trouxe a Lígia Pereira, ou melhor, eu vim até ela. E principalmente pra quem tem o sonho de seguir aí carreira na ciência, é muito legal conversar um pouco com ela, porque é exatamente isso que ela faz. Muito obrigada por ter aceitado. É um prazer. Então eu queria primeiro saber um pouco sobre você, como que você descobriu que era o que você queria fazer. Ai, é tão difícil, né? Quando eu estava antes de entrar no ensino médio, eu era muito voltada assim para a área de literatura. Minha família é uma família de editores, todo mundo achava que eu ia virar escritora. E aí quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a gostar muito de matemática, física, e eu achava biologia uma decoreba. Sério? Porque eu devia ter um professor muito ruim de biologia. A mitocôndria, o complexo de Golgi. Uma mitose, meiose eu gostei. Gostou? Eu gostei de genética. O Azinho, o Azão, A com T, C com G. Isso tudo eu gostei muito porque eram coisas que não tinha tanta decoreba, eram coisas que faziam sentido. Mas não o suficiente para eu querer fazer um vestibular para biologia ou medicina, nada disso. Então eu fiz vestibular para engenharia, comecei fazendo engenharia na PUC do Rio. Até que eu falei, sabe, Duma, eu quero saber o que é essa história de engenharia genética. E aí fui pesquisar, conversar com uma opção de professores e descobri que não tinha um curso de graduação em engenharia genética, né? E que engenharia genética era um termo muito amplo, que você podia aplicar tanto para o estudo de um vírus, de uma samambaia, de uma drosófila, de um ser humano, né? E até que uma professora da física me falou, olha, Lígia, eu tenho uma colega que é física e trabalha com genética lá no fundão, na UFRJ. Então, por que você não se transfere para a física, carrega todos os seus créditos e começa a fazer uma iniciação científica no laboratório dela, para ver se você gosta disso. E isso é um negócio super importante, gente. Quando vocês acham que pode ser que vocês gostem de alguma coisa, vai atrás, vai fazer um estágio, vai fazer uma iniciação científica, vai ver se é isso mesmo, né? Antes de eu fazer esse estágio e era genética de drosófila, o laboratório dela, era super legal. Mas antes, ainda quando eu estava na engenharia, eu achei que eu queria fazer aquela coisa de sistemas, de computador e tal. Sim. Fui fazer um estágio numa empresa de programação. E esse estágio foi maravilhoso para eu entender que não era aquilo que eu queria da minha vida. Então, mesmo quando não dá certo, dá certo. Você já descobre que não é por ali. Você vai ajeitando assim o rumo. Sim. E aí me formei em física, já ao mesmo tempo passei por um doutorado nos Estados Unidos, e aí a essas alturas eu sabia que eu queria trabalhar com a engenharia genética ou biologia molecular aplicada à saúde humana. Na época a grande vedete era a terapia gênica, a gente curar doenças não com a célula tronco, mas com genes. E aí eu fui para os Estados Unidos e fiquei 5 anos lá fazendo meu doutorado. E aí foi muito legal, porque toda aquela biologia que parecia decoreba foi apresentada de uma forma que fazia todo sentido, né? E aí eu consegui ver a beleza da mitocôndria, que faz a energia, do retículo endoplasmático, que vai modificando as proteínas, o complexo de Golgi. E aí, quer dizer, foi uma época muito bacana, porque eu aprendi muito biologia celular, biologia molecular e genética durante o meu doutorado. Nossa, muito legal. Eu passei por algo parecido, porque por eu ter um canal no YouTube, todo mundo falava, não vai fazer jornalismo, faz rádio e TV, não sei o que, você vai se dar super bem. Aí fui eu lá, porque eu não conhecia das pessoas. Pra quê? Cheguei lá, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu detestei, daí passei pra biomedicina. Legal. Nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu tô assim, amando, que demais, bom, demais. bom. Eu queria saber, assim, quais hoje em dia o maior desafio que os geneticistas estão passando, assim, qual que é o foco de estudos deles, assim? Olha, eu acho que a pergunta geral, que é a mais fascinante em biologia, é como é que a gente passa daquela primeira célula que a gente já foi, do óvulo e do espermatozoide, e dá origem a um ser complexo como a gente é. Como é que essas células, sabe, que ela começa a se dividir inicialmente em 2 idênticas, 4 idênticas, 8,
E aí, de repente, algumas delas sabem que elas têm que acionar genes para começarem a virar osso, essas daqui começam a acionar outros genes para virar coração e cérebro. Quer dizer, é fascinante você pensar que isso tudo está ali naquele DNA. Né? Então, essa eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né, em biologia em geral. E você não precisa, quer dizer, mesmo como é que essa célula vira uma drosófila, já é incrível, né? Então, quando a gente estuda a genética humana e o genoma humano, no fundo, a gente está querendo entender isso. Primeiro, como é que os nossos genes coordenam a formação de um indivíduo e depois o seu funcionamento. Né? Na medida em que a gente entende isso, a gente vai poder também entender o que acontece quando alguma coisa dá errado. E aí a pessoa desenvolve uma doença. Exatamente. Né? E como é que a gente, então, entendendo molecularmente que gene ou que via metabólica não está funcionando naquela doença, você pode ir lá e tentar desenvolver terapias mais precisas, mais eficientes. Levando em consideração que a genética é tão recente, já foi descoberta muita coisa, né? A gente descobre muita coisa e a gente descobre muita coisa trabalhando sobre essa questão, trabalhando com modelos mais simples. Então a gente já aprendeu muito de genética humana entendendo os genes de bactéria, os genes de levedura, depois de C. elegans, que é um vermezinho, uma minhoquinha, né? Porque todos esses organismos, eles são diferentes da gente, mas eles têm muitas coisas em comum. Eles têm que duplicar o DNA deles, as células têm que se dividir. Então a gente tem genes muito parecidos em algumas vias. Você comentou sobre o câncer, muitos geneticistas fazem consultas, né? Aconselhamento genético. Eu imagino o quanto deve ser complicado isso, tem que ter assim, uma ética por trás disso, porque você contar para uma mãe que uma filha tem, sei lá, 70% de ter câncer, como é atrás disso? Tipo, você tem a coisa do aconselhamento genético, né? Ela se baseia primeiro num conhecimento clínico. Então você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Você precisa ter um médico ali que faça o diagnóstico clínico daquela doença. Esse médico pode até conhecer a genética atrás dessa doença, ou então ele chama um geneticista que vai dizer, olha, esse fulano tem, sei lá, síndrome do X frágil, que é uma doença que causa retardo mental em meninos. Aí o geneticista diz, eu sei que o gene dessa doença está no cromossomo X e que a probabilidade dessa mãe que teve esse menino afetado ter outra criança afetada é tanto. E aí você comunica a família isso. Para doenças, por exemplo, essa do síndrome do X frágil é uma doença que já se manifesta cedo. Então, aquela criança, você fala com os pais o que vai acontecer e tal. O mais difícil são doenças que se manifestam muito tarde, né? Vamos pensar, por exemplo, Alzheimer, né? Será que eu tenho o direito de testar a minha filha para ver se ela tem lá os genes do Alzheimer? Ela com 12 anos? Pode ser que ela não queira saber. E ela tem o direito de não saber. E para que eu vou querer saber isso agora se ela não vai ter filho ainda, com 12 anos, né? Então você tem várias questões éticas nessa comunicação e nessa coisa do aconselhamento genético. Você não deve fazer um teste em criança para doença que só se manifesta mais tarde, porque você tira o direito da criança de não querer saber, né? Então tem uma porção de nuances aí que não são simples, não. Eu queria saber um pouco, você que trabalha com isso, sobre pesquisa no Brasil. Se tem muitas dificuldades, se tem quais são ou não, como que é? Olha, a boa notícia é que no Brasil a gente tem gente muito inteligente, sabe? Os alunos de pós-graduação que eu recebo aqui no laboratório, eles têm a mesma capacidade intelectual que os meus colegas lá nos Estados Unidos tinham, tá? Então, por que a gente produz menos ciência aqui no Brasil do que esse pessoal lá? Por causa das condições
de trabalho que a gente tem. A gente tem menos dinheiro e isso, enfim, é um tipo de coisa que a gente não sei o quanto a gente pode gritar e reclamar, porque o Brasil é um país que ainda não consegue dar educação, saúde para todos. Então, realmente, o cobertor é curto, mas ele é curto, mas ciência não é prioridade. Então, falta verba, mas mesmo quando a gente tem verba, eu acho que pior do que a falta de verba é a burocracia envolvida em você conseguir fazer as coisas, conseguir obter os equipamentos, você conseguir importar um reagente para a sua pesquisa. Você pode ficar, eu tenho um aluno que já ficou 2 meses com o seu projeto parado porque precisou de um reagente novo. Eu tinha o dinheiro, então o problema não era a falta de dinheiro, mas existe um labirinto burocrático enorme que faz com que aquele reagente chegue aqui só 2 meses depois. E atrasa tudo. E aí, entendeu? Então isso é falta de vontade política, porque se o governo, sem colocar mais dinheiro em ciência, resolvesse essa questão dessa burocracia, a ciência brasileira ia dar um salto enorme de qualidade. E eu queria saber se, dependente do país onde você mora, vamos supor que eu me formei e quero mudar para a Alemanha ou para os Estados Unidos, a dificuldade muda, assim, em questão de, por exemplo, você que trabalha com células embrionárias, porque a questão de igreja, alguns países pegam mais no pé do que outros ou não? Não, sem dúvida. Você tem países diferentes, com a coisa específica da célula tronco embrionária, por conta que é uma célula que é derivada de um embrião humano, o embrião da fertilização in vitro, não é feto. Sim. Aquele bolinha lá microscópico. Tem alguns países que você tem restrições para fazer essas pesquisas, alguns com restrições maiores ou menores. E tem que falar um pouco de inglês, pelo amor de Deus. Atenção, quem quer trabalhar em pesquisa, em ciência, trate de aprender inglês, porque é a linguagem da ciência. Meus professores falam muito isso mesmo. E eu queria saber um pouco sobre personalidade. Assim, por exemplo, uma pessoa ser mais agressiva que a outra, isso também é algo genético? É interessante isso, né? A gente tem uma porção de características que, por exemplo, a cor do olho. Todo mundo sabe, tudo bem, cor do olho é genético, né? E inteligência. Inteligência é genético? Como é que eu sei se é genético ou não? A gente acha que, bom, gente inteligente em geral tem filhos mais inteligentes, mas é porque eles foram muito estimulados ao meio ambiente ou é a genética? Né? E a gente tem formas de avaliar isso. A gente faz estudos analisando gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos, e aí você tem uma noção do quanto cada característica é influenciada pela genética e o quanto ela é pelo meio ambiente. Eu acho que isso, talvez com o avanço disso, possa até se tornar um problema, porque, por exemplo, vamos dizer que esteja tendo uma seletiva aí para entrar em tal cargo, e pode ser que você tenha que fazer um exame, deixa eu ver o seu grau de atenção, de ansiedade. Então, esse aí é o lado negro, é o outro lado da moeda da gente conhecer o nosso genoma. Né? E quais são os genes que estão influenciando esses comportamentos? Você estudar a genética de comportamento é uma coisa importante, é interessante, porque isso pode me ajudar, pode me permitir que eu consiga ajudar pessoas que têm comportamentos que fazem mal a elas. Né? Então, se eu entendo quais são os genes que estão envolvidos num comportamento mais agressivo e tal, talvez eu possa desenvolver algum fármaco ou alguma coisa que ajude essa pessoa a se controlar. Tá? E aqui só um parênteses, que é importante. Uma pessoa com genes de comportamento agressivo, dependendo do meio ambiente onde ela foi criada, ela pode canalizar essa agressividade para sair em brigas, para assassinar pessoas, para ser um assaltante, para ser, né, essas coisas. Ou, se ela foi criada num outro ambiente, ela pode usar essa agressividade para ser uma super empresária, né? Uma pessoa com garra, com drive. Então, é ruim ter genética agressiva
Depende do que você vai, para onde você vai dirigir essa sua agressividade, né? Sim. O lado negro é você entrar na coisa que você está falando do determinismo. Então, quando uma criança quer entrar numa escola, ela faz lá um testezinho, né, de conhecimento. Será que daqui a alguns anos vão fazer também um teste genético nessa criança para ver se ela tem genes de QI mais alto ou se ela tem genes de hiperatividade? Pô, um saco uma criança hiperativa na sala, né? Então isso é o perigo, porque, como eu falei, a hiperatividade pode ser uma coisa mais chata de se controlar em termos de bagunça, mas de repente a hiperatividade vem junto com uma criatividade muito grande, que contribui para aquela classe. Então é muito difícil a gente começar a fazer essas seleções. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso que a gente vai fazer dos nossos conhecimentos, dos nossos genes. E um pouco do seu trabalho, né, que você trabalha com células tronco embrionárias, eu acredito que muitas pessoas venham até você, provavelmente assim, desesperadas, com grandes expectativas. Eu tenho uma lesão de medula, eu tenho diabetes, cardíaca, pelo amor de Deus, tudo que você possa imaginar. Posso ser candidato. E aí eu queria saber, assim, se ainda é pesquisa, ou se assim, já tem pessoas curadas, mas ainda é pesquisa, ou já deixou de ser pesquisa? Como que não? A pesquisa caminha assim, essa pesquisa com células tronco para terapia. Você faz os testes em modelos animais. Então você vai lá, testa no camundongo e tal. Depois que você viu que no modelo animal, primeiro, é seguro aquele procedimento, e segundo, funciona, aí você pede permissão para fazer testes em seres humanos. Esse salto aqui já é incrível. Então a gente tem assim, muita coisa de terapia celular com células tronco ainda está aqui no camundongo. A gente está tentando fazer funcionar no modelo animal. Tem algumas coisas que estão começando a serem testadas em seres humanos, em pacientes. Já teve muita coisa que foi testada em pacientes e não funcionou. Eu tenho outros alunos que estão transformando essas células em neurônios, né? Então, um desses grupos conseguiu transformar essas células em células do pâncreas, células que produzem insulina. Então, agora testando se eles colocarem essas células em indivíduos com diabetes, se elas começam a produzir a insulina para essa pessoa e ela não tem que ficar se injetando. Então, isso tudo, a gente já deu o passo do camundongo para o ser humano. Isso significa que algum médico possa te tratar com essas terapias hoje? Não. Infelizmente ainda não. Aí, outro dia mas eu vi uma coisa de uma pessoa que foi e funcionou. Eu falei, olha, eu fico feliz se funcionou, mas funcionou por sorte ou porque injetou? Eu não sei, a gente não sabe o que essas pessoas estão injetando, estão fazendo. E aí, a minha pergunta é sempre o seguinte: se eu tivesse descoberto um tratamento que realmente funciona para lesão de medula ou para Alzheimer, por que em vez de eu publicar isso, apresentar de uma forma transparente para os meus pares cientistas, né? E aí, quem sabe até ser candidata a prêmio Nobel, porque eu consegui um tratamento para essas doenças, eu prefiro abrir uma clínicazinha escondida, não contar para ninguém e ficar só tratando o paciente. Faz sentido. Não faz sentido. A única explicação que eu vejo é que tem alguma coisa errada ali. Com certeza. Porque se não tivesse nada errado, por que não divulgar? Por que não ser transparente? Então é muito difícil a gente ter que dar essa notícia, porque os pacientes vêm e dizem, olha, eu queria, e eu vi a clínica tal, e eu não sei o que, e você tem que dizer, olha, eu não estou no seu lugar. Mas como cientista, o meu papel é te dizer que isso não pode ser sério. Sim. Tá? Isso não pode ser sério. Eu não tenho nada a perder. Não sei. Já tem relatos de científicos, em artigos científicos, de indivíduos que foram tratados nessa clínica e desenvolveram tumores, perderam a visão. E aí quando foram ver o que tinha ali no tumor, tinha célula de umas 3 pessoas diferentes. Nossa. Quer dizer, o pessoal está injetando de tudo. De tudo. Né?
Então as pessoas têm a perder, sim. E eu queria saber também que eu andei pesquisando e existem algumas pesquisas em desenvolvimento em transplantar órgãos de animais para humanos. Isso. Como que é isso? Deve ser muito louco. Incrível, Você, poxa, não tem ninguém compatível comigo, mas tem um animal. Mas isso já é praticado hoje então, ou ainda não? Isso aqui, por exemplo, a gente tem algumas experiências com transplante, por exemplo, de pele de porco e tal, mas que é uma coisa muito temporária, é claro. Porque qual é o problema de qualquer transplante, mesmo entre pessoas? É a rejeição, né? Então, se meu corpo pode rejeitar um coração de outra pessoa, imagina um coração de um bicho, né? Mas o ser humano é muito inventivo, né? Muito criativo. Então, existe toda uma linha na ciência de você tentar desenvolver órgãos, porcos, que tem umas raças de porco que tem uma fisiologia, o tamanho dos órgãos muito parecido com o nosso, tá? E aí a pessoa pensou, puxa vida, já pensou se esses porcos fossem doadores universais? Eu ia acabar com as filas de transplante de coração, de pulmão, de rim, né? Eu ia fazer uma fazenda desses porcos. Sim. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, com as técnicas de engenharia genética, a gente consegue ir lá no genoma do porco e criar um porco geneticamente modificado em que a gente começa a deletar genes que causam uma resposta imunológica no ser humano. Então, existe uma porção de gente investindo nisso, em criar esses animais geneticamente modificados para que eles possam ser esses doadores universais. Mas ainda é pesquisa. É totalmente pesquisa, totalmente pesquisa, tá? Tem um outro grupo, tem um grupo no Japão que faz um trabalho fascinante, que eles fazem o seguinte, eles pegam um embrião de porco, colocam uma célula-tronco humana, célula-tronco embrionária humana nesse embrião, de forma com que, quando esse porco se desenvolver, por exemplo, o fígado dele vai ser humano. Porque foi feito a partir daquelas células humanas que você botou no embrião. É um negócio de louco, mas só para você ver como a criatividade pode criar novas opções. Eu posso jurar que isso é... A gente não sabe ainda o que vai funcionar. Então, quanto mais possibilidades a gente for desenvolvendo e testando, melhor. Vamos ver qual delas funciona, né? Mas isso tudo ainda em pesquisa, e uma pesquisa assim, muito ainda distante do teste em seres humanos. E eu queria saber a última, uma dica, um conselho para quem quer seguir uma carreira parecida com a sua, de pesquisa, de desenvolvimento na ciência. Olha, o primeiro conselho é aquilo que eu já falei. Assim que você puder, vai fazer um estágio em algum laboratório, sabe? Vai pôr a mão na massa, vai ver como é o dia a dia de fazer pesquisa. Pra você ver se é isso mesmo, se você adora isso, ou se você vai chegar lá e vai dizer, caramba, que coisa chata, eu faço experimento, não funciona e tal. Quer dizer, se exponha, vá atrás, corra atrás, crie oportunidades, e quando as oportunidades aparecerem, agarre, aproveite e tal, para você ver se é isso mesmo. E a outra coisa, eventualmente, você vai passar um tempinho lá fora, para ver como ciência pode ser feita, como é maravilhoso, né? E aí volte, tente construir, ajudar a gente a construir essa forma de fazer ciência de primeiro mundo aqui no país. Então tá bom, mas foi só isso mesmo. Então, muito obrigada por estar aqui. Parabéns aí. Saber de tudo, nossa, Legal. saber essas coisas de uma pessoa que tem experiência na área, nossa. A hora que eu falei para as meninas da minha faculdade que eu ia encontrar com vocês sobre o seu trabalho, elas ficaram, meu Deus, amanhã eu quero saber de tudo. Legal. Então, muito obrigada. E parabéns aí pelo canal, divulgação. A gente traduzir ciência é muito importante. É muito importante, exatamente. O público tem que entender o que a gente faz, porque sabe quem paga pelas minhas pesquisas? Sabe quem paga pelo meu salário? É a população.
E se a gente não conseguir traduzir que o que a gente faz para essa população não é justo. Não é justo. Exatamente. Isso que eu percebi muito quando vi outras entrevistas com você. Você deixa a ciência muito mais fácil assim, de ser conversada. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas nem se interessam muito de tipo, não vou pesquisar sobre isso, vai ser muito difícil. Não, e é muito bacana. É muito bacana. Então muito obrigada, viu? Prazer. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo.